Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais um programa aqui com vocês. Sempre agradecendo a todos que nos prestigiam no nosso trabalho. Eu acho que aqui é uma conversa, é uma descontração, né, do dia a dia. Eu sempre gosto de dizer que isso aqui é uma coisa que a gente faz para a gente conversar, né, para vocês trazerem as suas ideias, para eu botar a minha opinião, para a gente chegar num denominador comum, né? E a gente colocar essa visão de Umbanda para vocês, né? Que bom, né, que a gente tem esse meio de nós nos comunicarmos. E aí você que é um bandista, você que é praticante, ou que só vai lá para fazer o seu passe, você tem a sua. Opa, eu vi isso lá no terreiro. Será que vou lá buscar nos vídeos do Thiago lá, ver se ele tem alguma coisa? Não tem? Vou mandar para ele poder me responder. Então, isso que é bacana. Isso que é legal, isso que é bom, porque aí a gente pode trocar figurinha, entendeu? Então, não deixem de esquecer. Vocês, além de ver o vídeo, vocês dêem o joinha, tá? E vocês mandem para mim as pautas que vocês também querem. Porque eu tenho uma lista de pautas, mas olha que já tem outra quase igual, outra melhor, então vocês vão fazendo o conteúdo junto comigo, entendeu? Já são quase 3 anos já que a gente está nessa empreitada. Vamos lá, me ajudem a trazer conteúdo para a Umbanda, porque a Umbanda tem muita coisa, entendeu? A Umbanda tem muita coisa, a Umbanda tem conteúdo até demais, mas às vezes passa despercebido, né? Às vezes a gente passa despercebido porque a gente é ser humano, né? A gente estuda, não estuda tudo, né? Mas vamos lá. Qual é o nosso trabalho de hoje? Qual é a nossa ideia de hoje trazer para vocês dentro daquilo que nós programamos, né? Bom, gente, chegou para mim, tá? Esses tempos, tá? Uma situação no seguinte. Eu já tinha comentado isso em outros vídeos, mas hoje eu vou trazer mais esmiuçado para vocês aqui. Chegou para mim assim, ó. O espiritismo, o espírito desencarna, certo? E ele vai reencarnando, né? Conforme aquele espírito vai evoluindo, ele vai reencarnando até que ele zera a conta dele no mundo carnal, e aí ele se torna uma luz divina e ele não reencarna mais, né? Ele pode reencarnar num ser humano, ele pode reencarnar num animal, enfim. A teologia espírita nos dá essa ênfase, né? Mas e os guias? E os nossos guias? E os nossos protetores? E as nossas entidades? E os nossos orixás? Né? São reencarnáveis? Eles reencarnam? Eles não reencarnam? O que é reencarnação? A nível de Umbanda, né? Claro, né? Então vamos lá, vamos começar pela seguinte questão. Como eu falei agora há pouco para vocês, os espíritos vão reencarnando para, vamos dizer assim, para saldar certas dívidas, vamos dizer assim, que ficam na Terra. Tipo assim, um espírito que de repente fez alguma coisa na Terra que não, vamos dizer assim, não completou a sua passagem na Terra, ele reencarna para, numa nova chance, vamos dizer assim, ele, né, completar o seu ciclo, né, completar a sua, vamos dizer assim, a sua dever, né, ele deve alguma coisa em termos assim de ciclo, ele vai pagar, né, ele vai tentar consertar isso aí, vai milhares e milhares de anos, né, não é 1 ou 2 anos, né? E assim, nossos guias, nossas entidades, nossos pretos velhos, nossos exus, nossas mães, né? Elas são energias, sim. Elas são energias que já reencarnaram em algum ponto, tá? E que, num processo de evolução, tá? Elas vão
ser um espírito que já não reencarna mais, né? Como é que é isso? Vou dar um exemplo, tá? O fulano lá desencarnou, reencarnou, desencarnou, reencarnou várias e várias vezes, completou o ciclo dele de encarne e desencarne, né? E aí ele evoluído que é, ou seja, ele passa de um patamar evolutivo, né? Isso eu estou falando de doutrina espírita, tá, gente? Mas eu vou chegar na Umbanda, tá? Que eu preciso passar por essa fase. Tá? Ele passa, então, de uma doutrina, entendeu? Ele é um espírito doutrinário, ele é um espírito evolutivo, ele é um espírito onde os seus mentores todos já comportam, né, as suas vidas passadas, ele não tem mais nenhum tipo, vamos dizer assim, de saldo a dever, né? E ele então, em vez de reencarnar, ele se torna um espírito consolador, um espírito, vamos dizer assim, que vai contribuir para auxiliar outros irmãos que assim recém estão chegando naquela base ali de espiritualidade recém chegada. Então ele se torna praticamente um mentor. E aí ele vai colaborar em diversas atividades, né? Conduzindo os espíritos, né? E uma das atividades, aí eu vou entrar na Umbanda, tá? Uma das atividades que ele vai colaborar para que ele possa ajudar aqueles irmãos que estão mais necessitados é justamente se tornar um espírito incorporativo, aonde ele vai se manifestar, né, nos terreiros de Umbanda, aonde ele vai dar essa consulta, esse passe, para que os irmãos possam assim se abastecer de boas energias, tá? Isso é questão espírita, o que corrobora muito com a nossa questão espiritualista da Umbanda. Mas trazendo para a Umbanda, trazendo para a nossa realidade, tá? Esses mesmos espíritos, tá? Que são espíritos consoladores, tá? Eles se conectam a uma divindade, porque nós temos um panteão de divindades, Ogum, Oxalá, Iemanjá, Xangô, Nanã, e eles saem do ventre de Nanã, tá? E vão se conectar com uma dessas energias e vão se tornar caboclos e guias espirituais para que nós possamos sermos presenteados, tá? E esse é o termo, né, no caso, para que a gente possa ser presenteado com a energia desses orixás. Então, os nossos guias, os nossos protetores, tá? Eles são espíritos aonde eles já passaram pela Terra durante um certo tempo, vão reencarnando durante um certo tempo, tá? E vão de um processo, tá, evolutivo se tornar guias espirituais aonde eles possam ajudar os nossos semelhantes. Então a pergunta que me fizeram é se os nossos guias reencarnam. Não, eles não reencarnam, tá? Eles são espíritos já reencarnados, tá? Ou seja, de uma série de reencarnações, aonde evolutivamente, tá? Eles se tornam guias consoladores, guias, né, aonde eles vão ter uma evolução, e aí eles chegam na Terra com uma conexão com o orixá, porque daí nós acreditamos no panteão dos orixás, né?
Nanã, Ogum, Yansan. E aí eles se conectam com esses orixás e aí são distribuídos, e essa é a palavra, distribuídos pelas forças dos orixás. Por exemplo, se tornam um caboclo birajara, um caboclo tupinambá, porque daí eles vão transpor as energias dos orixás junto com a deles, para que eles possam cuidar e zelar pelas pessoas. Essa é a crença que eu creio e essa é a crença da Umbanda. Então, os caboclos, os guias, os exus são espíritos. E aí, só para fazer um parênteses, tem uma escala, como eu já comentei em outros vídeos para vocês. O espírito começa sendo um exu, depois ele é um preto velho, depois ele vira uma criança, depois ele vira um caboclo. Entendeu? Então, essa é vamos dizer assim, é a linha de trabalho da Umbanda. Claro que daí nós temos linha de ciganos, nós temos linhas dos marinheiros, mas a último estágio, vamos dizer assim, a última parte desse é ele ser um caboclo consolador, onde ele vai, dentro da linha da Umbanda, colocar a sua energia para que ele possa auxiliar as giras de Umbanda. Tá? Então, assim, a entidade ela não reencarna. A entidade ela é um espírito já reencarnado inúmeras vezes. E as divindades, Tiago? Ogum, Yansan, Xangô, reencarnam? Aí é que vem. Eles já foram, numa época muito longínqua, entendeu? Espíritos terrenos, entendeu? Ogum, Yansan, Xangô, Oxum, Iemanjá eram deuses, mas eram reis de suas tribos. Né? Para quem não sabe, Xangô era o rei de Oió, era um homem carnal. Para quem não sabe, Iemanjá era uma rainha, filha de Olocum, mas que também viveu na terra como uma pessoa carnal. E tiveram as suas passagens, vamos dizer assim, na época dos deuses, certo? E se tornaram divindades, se tornaram deuses maiores, porque eram também espíritos que reencarnaram para poder cuidar das suas tribos. Na época de África, isso, né? E aí criaram, e aí nós temos as lendas sobre esses orixás que criaram, vamos dizer assim, lendas que passaram histórias sobre esses momentos. Nanã, Oxum, Iemanjá, Oxalá, Xangô, Ogum, que aí nós temos tribos africanas, no ambiente africano, onde contavam que Ogum ia na tribo, que Iemanjá, que Nanã, que Oxum, Iobá, que a gente não cultua na Umbanda, mas só para trazer para vocês aqui, eram esposas de Xangô. Eles viveram um período, né, um período, vamos dizer assim, não posso afirmar, mas um período arcaico, onde eles tiveram uma vida terrena. Então, mas então esses orixás são espíritos terrenos? De uma certa forma, sim. De uma certa forma, sim. E aí nós podemos abrir o leque quando nós falamos de santos católicos que também tinham vidas terrenas. São Jorge, São Antônio, São Miguel, né? Que também eram terrenos, desencarnaram e foram beatificados e assim viraram santos por seus milagres. Trazendo isso para a Umbanda e para os orixás, praticamente a mesma coisa. Quando eu falo de orixás, eles viveram, morreram, foram identificados como grandes santos, tá? E assim partindo do princípio, foram idolatrados, né? E aí viraram divindades, e aí hoje são cultuados pelo mundo afora, né? Não só na África, mas aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Então, todo princípio, tá? Todo princípio, tá? São
espíritos, tá? Que vão encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Mas o que eu quero dizer para vocês é que as divindades e as entidades, como elas se apresentam para nós, essas não reencarnam, tá? Ogum, Yansan, Xangô, isso é fixo. Ah, então eu posso daqui a pouquinho, olhem só um pensamento para mim poder explicar para vocês. Eu posso ter um caboclo lá, um caboclo Ubiratã, vamos dar um exemplo. E aí daqui a pouquinho ele virar Oxóssi? Não, 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 porque ele chegou ao seu máximo de nível de, vamos dizer assim, ele é uma energia, uma fagulha de energia de Oxóssi. Aquele espírito que reencarnou, ele se uniu à energia de Oxóssi. Ele se acoplou. Então, no caso, a energia de Oxóssi, ela é descomunal, como a energia de Iemanjá, como a energia de Oxalá, né? E os espíritos vão abastecer, aqueles que não reencarnam mais, vão abastecendo essa energia, por isso que o orixá não chega na Terra. O que chega é uma fagulha. Porque nenhum ser vivo tem condições de absorver a energia total de um orixá. Porque ele é enorme, ele é fora do comum, do preceito, né? Então, quando a gente fala de energia, e eu falo muito de energia porque são energias evolutivas que vão vamos dizer assim, vão se abastecendo de outros irmãos que já não reencarnam mais, né? A gente vai pegando uma fagulhazinha, a gente vai pegando uma porcentagem mínima para a gente se abastecer, né? Para a gente trocar aquela energia, entendeu? Então, entidades e divindades, elas não reencarnam. O que reencarna são espíritos já que passam pela Terra e ainda não têm uma evolução, né, para chegar a este nível. Ah, Tiago, mas e quanto tempo isso? Meu Deus, isso não existe tempo. Isso são inúmeras reencarnações. Isso são inúmeras passagens na Terra. E de repente vai passar e a gente vai passar nesse mundo e aquele espírito ali ainda não chegou no nível para ser um espírito consolador. Tá? E assim, gente, é muito tempo. Por isso que às vezes eu digo, o tempo do astral é diferente do tempo terreno. Nós contamos anos, e eles lá, milhares de anos, às vezes passa ligeiro, porque a mudança é muito rápida. Porque todo dia tem gente encarnando, todo dia tem gente nascendo, e todo dia tem gente morrendo. E essa engrenagem, ela está sempre, né, rodando. Então todo dia há uma renovação espiritual e há uma renovação carnal na Terra. E isso, os orixás, como são 10, né, são 10 orixás, eles vão observando isso e vão se reestruturando energeticamente, tá? Para que a gente possa sempre ter. E aí, unindo todos esses orixás, o que se forma? Que aí é uma energia suprema, Olorum, ou melhor dizendo, Deus, né? Que esse nunca vai reencarnar, porque Jesus é uma coisa, agora Deus Pai, esse não reencarna, esse é o ápice do ápice, é a união de todas as forças. Eu não sei se estou fazendo me entender, mas o que eu quero dizer é que o espírito, ele é uma fagulha onde ele vai se aprimorando na Terra e se aprimorando espiritualmente, ao ponto dele virar um espírito consolador. E ele é uma fagulha,
uma fagulha, onde ele vai se acoplando a os orixás. Primeiro, e aí vou trazer a questão da Umbanda, né, de novo, aonde eu digo para vocês que a Nanã, como é um orixá mais velho, ela no seu ventre, ela acolhe todos esses espíritos que chegam da terra. Por isso que Nanã, ela é muito sábia, muito velha, porque ela é um espírito, ela é uma energia acolhedora. Ela e o Obaloaê lidam com espíritos que desencarnam, muitos. E ali os espíritos ficam depositados até que Oxalá e Olorum decidem por uma nova reencarnação. E aí Nanã molda no barro aquele irmão e Oxalá retira do ventre de Nanã e coloca a alma, a energia naquele espírito para que ele possa reencarnar no ventre de alguma mulher. Aí Iemanjá cuida da gestação, Ogum monta os caminhos, e quando nasce, um deles ampara, entendeu? Quando o nenê nasce, um deles ampara, sendo a gente apadrinhado, ou melhor dizendo, a gente acolhido também, não só pela mãe, pelo pai da gente, mas pelo padrinho espiritual, aonde a gente diz que é o orixá de frente, né? E junto desse orixá de frente tem o ajuntó que a gente faz. Então, dei toda essa volta para dizer para vocês que no conceito teológico da Umbanda, entidades e divindades não reencarnam, tá? Elas são espíritos já evoluídos ao ponto de não reencarnar. Porém, os espíritos que reencarnam, os espíritos que têm vamos dizer assim, a linha de reencarne, são espíritos que ainda têm algum saldo para sanar aqui na Terra. E aí, é claro, esses espíritos vão reencarnar conforme, né, as coisas vão evoluindo. E aí ele vai evoluindo, vai sanando, vai evoluindo, vai sanando. Isso vai embora. Deixa eu só ver o nosso tempo aqui. Tá. Hoje o nosso vídeo é mais curto, tá? Porque é um tema que é muito fácil de entender, entendeu? E o Espiritismo nos traz essas respostas. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto, eu sou umbanda, não posso me relacionar com o Espiritismo. Não, ao contrário. Se tu é um bandista, tu tem que entender o Espiritismo para te poder alinhar, entendeu? Porque o Espiritismo, ele te traz situações espiritualistas que complementam a Umbanda. Por exemplo, essa questão de reencarne, ela é muito espírita, né? Ela é muito espírita, mas ela traça, vamos dizer, situações aonde a Umbanda trabalha com espíritos consoladores e ela, de uma certa forma, ela capta essas energias espíritas e transforma em espíritos para trabalho. Então, a gente, humildemente, claro, porque a gente não é nada nesse mundo, temos que abraçar todas as religiões, que todas têm um ensinamento de alguma forma para que a gente possa, vamos dizer assim, cuidar do nosso para-espírito, que é a cadeia onde o espírito se conecta, tá? Para que a gente possa trabalhar, tá? Então, gente, é o que eu vou dizer para vocês, entendeu? Reencarne são de espíritos. As nossas divindades e as nossas entidades um dia já foram espíritos consoladores e um dia já foram encarnados. Só quem não reencarna é o Olorum, né? Mas elas se abastecem de energias reencarnadas que já não reencarnam mais porque já saudaram as suas vidas na Terra, tá? Então, gente, eu quero deixar para vocês que isso é um tema muito fácil de entender, mas quem gosta, como eu, de saber mais, tá? É bom vocês lerem livros espíritas, é bom vocês trazerem para o seu convívio temas, filmes, documentos
que citam essas passagens espíritas para que vocês possam entender também um pouco dessa conexão espiritismo-umbanda, porque os dois se complementam. A nossa diversificação é que nós traçamos um processo aonde os nossos espíritos incorporam e eles são denominados caboclos, né, dos guias, perdão, das divindades que nós cultuamos no nosso panteão. Mas nada foge do espiritismo, entendeu? Nada foge do espiritismo, tá? Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Tá. Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos espiritualistas, tá? Por que não espíritas, Tiago? Bom, porque se nós fôssemos espíritas, nós não poderíamos, tá? Nós não poderíamos trabalhar com entidades nominadas caboclos. E os espíritos, tá? Eles não se incorporariam no nosso corpo. Eles estariam do lado e nos usaria, tá? Para que a gente pudesse, de uma certa forma, dar um passe. Aí o passe é diferente, não é um passe com incorporação total. Eles se utilizariam de psicografia, tá? Algumas casas de Umbanda têm essa veia kardecista, né? Por que kardecista? Porque Allan Kardec é que foi o precursor desse espiritismo e determinou regras, desculpa, para que isso acontecesse, tá? Então, assim, nós, de uma certa forma, tá? Acreditamos na reencarnação, sim, claro, óbvio. Acreditamos que, de repente, um animal pode ser um espírito que já acalentou na Terra por algum tempo, um pássaro, qualquer ser da natureza. Tá? Porque eu posso ser hoje um ser humano, daqui a pouquinho eu posso ser um ser animal, que a minha vida é uma vida de transporte. Né? Eu posso hoje estar aqui, amanhã estar num animal. Né? E saldar dívidas que daqui a pouquinho eu, no meu ser, né, contrair para mim, porque o ser humano é falho, né? Tá? Agora, nossas divindades, nossas entidades, elas têm esse patamar que eu já expliquei para vocês aqui, que é um patamar mais evolutivo, tá bom? Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: uma forma de evoluir na vida, tá, é saber das nossas divindades aquilo que elas querem com a gente. Ora, Tiago, como? Ora, é olhar no jogo de Búzios, tá, que é um oráculo, tá, que traz para nós, tá, a melhor das melhores condições para que a gente possa viver melhor, né? Ou quem é que quer viver com problema? Ninguém, né, gente? Ninguém quer viver com problema, né? A gente quer viver bem, né? Graças a Deus a gente quer viver bem, né? Então, o jogo de Búzios, ele é um jogo que a gente tem vamos dizer assim, a possibilidade de traçar caminhos aonde a gente pode buscar o nosso melhor. Como é que eu faço isso, Tiago? Marcando uma consulta comigo. Eu tenho à disposição de vocês, tá? Jogo de Búzios, tá? De segunda a sexta-feira, ou melhor dizendo, de segunda a sábado, tá? Das 8 da manhã às 8 da noite. Gente, a agenda tá aberta, tá? Eu quero ver vocês muito bem. Para que eu veja vocês muito bem, eu preciso que vocês me ajudem, me deem a honra de eu ajudar vocês, tá? É uma ajuda, é um caminho que eu vou dar para vocês. Então, marquem sua consulta. Me deem o prazer de ver vocês felizes. Eu já tenho pessoas que me ligam e dizem assim: Tiago, eu consegui melhorar. Não resolvi todo o problema, mas consegui melhorar. Então isso para mim é
de uma satisfação que vocês não têm tremenda. Então, meus amigos, meus irmãos, como eu falo sempre, marquem sua consulta de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, e sábados também das 8 da manhã às 8 da noite. Tá? Domingos a gente não joga. Tá? Mas se for uma emergência, a gente até de repente faz um horáriozinho domingo. Mas emergência. Tá? Mas assim, eu quero que vocês me deem a honra. Então, tá? Marquem uma consulta. Sejam felizes, uma boa semana a todos e meu beijo, o meu saravá e até semana que vem, se Deus assim permitir.